Fala, investidor! Tudo bom com você? Aqui quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da PetroRio. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, vem comigo no vídeo até o final e já aproveita logo para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like para poder dar uma força aqui para o investidor raiz, beleza? Como forma de agradecimento para você que me acompanha aqui no canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Então é só você clicar e destravar o seu acesso. Então agora, sem mais delongas, vamos para a análise aqui na tela do meu computador. Bom, a PRIO, hoje ela está subindo aproximadamente 1%, dia 30 de março. No ano, uma queda de 12% e nos últimos 12 meses, uma alta de aproximadamente 29%. Então, será que ainda vale a pena investir na PRIO? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Bom, a PRIO, se você ainda não conhece, empresa do setor de petróleo, gás e biocombustíveis, ela é especialista em campos já mais maduros, né? Então, a estratégia da empresa basicamente é entrar em alguns campos que já são mais maduros e procurar melhorar a eficiência daqueles campos para fazer também com que a vida útil desses ativos durem mais. A parte boa disso, né, que quando você está em um campo que já é maduro, você sabe que ali tem petróleo, né, não tem aquele risco de furar, chegar lá e pegar um campo que você não sabe o que tem por baixo. Código de negociação PRIO 3, então ela só tem ações ordinárias, ela tem um tag along de 100% em suas ações, o que é muito bom para o minoritário. Entrando aqui na posição acionária, a gente consegue ver que tem a BlackRock, tem ações em tesouraria também. Eu gosto de ver empresa com ações em tesouraria, ela está com uma boa parte das ações em tesouraria, e tem um outro fundo aqui com 14% e tem um free float bem elevado, né? Um free float de 76% do capital está aberto a mercado. Entrando aqui no Lift Costing, eu gosto bastante de mostrar esse gráfico aqui, porque a própria empresa ela ressalva aqui, né? Redução do Lift Cost é a mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade do Brent. Então, o que ela está dizendo? Quando a gente vai investir em petroleiras, a gente tem que estar ciente que o resultado dessas empresas, ele depende muito da cotação do barril de petróleo. Então, se a gente pega, por exemplo, o ano de 2022, foi o ano que o barril de petróleo deu uma disparada devido à questão do início lá do conflito, né, da Rússia e Ucrânia. Mas se a gente pegar, por exemplo, 2020, que foi na época que iniciou a pandemia, o barril de petróleo teve uma queda muito forte. Vou até marcar aqui, olha, isso aqui é quanto o barril de petróleo caiu, olha, caiu para $40 ali no início da pandemia. Época de guerra, começou a guerra, chegou a quase $120. Então, assim, é algo que depende muito da oferta e da demanda e pode oscilar muito a cotação desse produto. Então, o que isso quer dizer? Que a empresa, ela não tem um controle sobre o preço dos seus produtos. Vai depender de como que está a cotação lá no mercado internacional. Então, se pegar um momento onde o barril de petróleo está em alta, eles vão ganhar muito dinheiro. E o inverso também pode acontecer e a empresa sofrer bastante. Então, eu mostrei aqui, né, nos últimos anos, a gente já teve uma oscilação muito grande na cotação do barril de petróleo. Mas o que é interessante? Quando a gente fala do lifting cost, quer dizer quanto que ela está ali gastando para extrair cada barril de petróleo. Então a gente consegue ver que atualmente ela está no menor custo de extração. Se a gente pegar, olha lá, 2017, 2018 já chegou a ser $44 e de lá para cá, né, 2019 para cá, ela vem conseguindo diminuir. Então saiu lá de $27 para $8,6. Então isso aqui mostra que a empresa vem fazendo alguns investimentos, né, para poder melhorar essa eficiência operacional dos seus ativos, e isso vem trazendo ótimos resultados. Vale ressaltar também que eles disseram, né, que essa queda do lifting cost foi devido à revitalização no campo de frade. Então, um dos ativos que eles têm, né, eles têm principalmente ali dois ativos, que é o campo de frade e o campo tubarão-martelo mais o polvo, né, polvo mais tubarão-martelo, eles uniram
esses dois campos também para melhorar a eficiência operacional, foi uma outra estratégia da empresa. Aí entraram nesse processo de revitalização do frade para ver se o campo iria render, durar mais tempo, e aconteceu que dobrou a produção, praticamente dobrou a produção. Então eles foram muito bem sucedidos nesse programa de revitalização. Vale ressaltar que esse programa ainda não finalizou, eles estão na segunda fase, pode ser que tenha também a terceira fase. Continuando aqui a análise, vamos entrar aqui nos destaques financeiros da empresa. Resultado quarto trimestre 22 contra quarto trimestre 21. Resultado, na minha opinião, foi um resultado fraco, tá? Já vou adiantar aqui, porque a gente vê aqui a receita, olha só, saiu de 318 milhões para 184 milhões. Vale ressaltar que isso aqui tá em dólar, tá? A demonstração financeira da empresa agora tá toda em dólar. Aí, quando a gente pega isso aqui, a gente vê uma queda de 42%, o EBITDA caindo 23%. Se a gente pegar o EBITDA ajustado, porque aqui teve um efeito não recorrente, olha só, outras receitas e despesas operacionais, eles estavam fazendo uma provisão devido à vida útil do campo de frade, e aí eles viram que depois dessa revitalização melhorou bastante e reverteram, né, essa provisão que eles tinham feito. Então teve um efeito não recorrente aqui. Se a gente pegar o EBITDA ajustado, foi uma queda de 47%, saindo de 211 milhões para 116, quase 117. Então é uma queda bem acentuada, né? Realmente é uma queda considerável, mas aí a gente tem que entender também o que ocorreu para ter toda essa queda na receita. Eles informaram que eles deram uma segurada nos Brents que eles produziram, resolveram não vender uma boa parte da produção que eles tiveram no trimestre devido a um custo do frete marítimo que estava muito elevado devido a questões lá da Rússia e Ucrânia, taxação dos produtos lá da Rússia, e com isso eles deram uma segurada devido a essa questão do frete, mas no primeiro trimestre de 2023 eles já escoaram essa produção. Então eu acredito que seja algo temporário, né? Ruim seria se for um efeito que ficar acontecendo aí toda hora, né? Mas até então o que deu para entender foi que a própria empresa decidiu dar uma segurada nessa produção e já escoar. Continuando aqui a análise, agora eu vou entrar nos principais indicadores da PetroRio. Sempre digo em todos os meus vídeos que não tem regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado importante para você que quer montar uma carteira vencedora com os melhores ativos, não somente aqui do Brasil, mas também do exterior, para você potencializar o retorno da sua carteira, seja em relação à valorização, seja em relação a dividendos, para você também atingir seus objetivos mais rápido. Eu estou com algumas vagas para o meu programa de consultoria de investimentos. Dentro desse programa, eu definitivamente pego na sua mão e te ajudo a acelerar seus resultados. Eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, seus objetivos e a sua realidade. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você não tem tanto tempo para dedicar ao mercado, sua carteira não está indo tanto bem, deixa comigo. É só você clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp. Continuando aqui a análise, a cotação no dia 17 de março, está um pouco desatualizada essa cotação, mas enfim, estava R$ 31,37, valor de mercado aproximadamente 27 bilhões, então é uma empresa que já tem um porte relevante na nossa bolsa, não é uma gigante, mas também não é uma empresa pequena. Dívida líquida, menos 391 milhões, então é uma empresa que no momento tem mais dinheiro no caixa do que dívida, isso passa uma boa segurança financeira aí, né, para os seus acionistas. Dividend yield zerado, a estratégia da Prio, ela vem fazendo vários investimentos, então devido a isso a estratégia da empresa é realmente não distribuir dividendos para ela procurar cada vez mais melhorar a sua eficiência, cada vez mais aumentar o seu volume de produção e cada vez mais melhorar também as suas receitas e seus lucros, tá? Então é uma empresa totalmente focada em crescimento. O ROIC de 19,5% é um bom ROIC, quanto mais elevado esse indicador melhor. Geralmente eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em ROIC.
vale ressaltar que esse é um indicador para a gente medir a rentabilidade da empresa, quanto que as operações da empresa estão rentabilizando frente ao capital que está sendo empregado nela, o capital dos sócios mais o capital de terceiros. Margem líquida de 54%, uma margem muito elevada. A Prio, ela tem essa vantagem aqui que o resultado financeiro dela às vezes é um resultado que pode ficar até positivo, dependendo do momento, devido à posição de caixa da empresa e os efeitos não recorrentes aqui também impactaram nessa margem. EV/EBITDA de 6 vezes. Olhando para esse indicador, ela pode sim ainda estar barata, tá? Mesmo diante dessa valorização nos últimos 12 meses. Olhando aqui para o EBITDA, um EBITDA de 6 vezes. Quando esse indicador EV/EBITDA ele está abaixo de 10, quanto mais abaixo, mais pode estar descontada. Vale ressaltar que os resultados desse tipo de empresa dependem também aí da cotação do Brent, tá? Então, se pegar um Brent bem alto, ela ainda pode continuar melhorando muito o seu resultado, está barata. Ao inverso também pode acontecer se o barril de petróleo dá uma desabada. Quando a gente entra no histórico de lucros e proventos, empresa que era bem ruinzinha, né? Vários prejuízos no passado e começou a engrenando principalmente 2019 para frente, deu uma mega valorizada, mas ela já vinha apresentando lucro aqui desde 2016. Quando a gente olha o histórico de cotações, né? 2016 aqui valendo centavos, de repente chegou a valer mais de 10 reais, de repente chegou a valer até 40 reais, talvez uma das maiores valorizações da nossa bolsa de valores aí nos últimos anos. Mas vale ressaltar que é uma empresa também que teve um período aí que saiu de 39 para centavos, então é um ativo que passou por um processo de reestruturação e melhorou bastante aí nos últimos anos. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Prio desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses. Você que está acompanhando aqui até agora, se está gostando dessa análise, não sai do vídeo sem deixar likezeira, dá uma força aqui para o investidor raiz, beleza? Então vamos finalizar. Bom, a receita saiu de 253 para 6,3 bilhões, batendo recorde. EBITDA de 150 milhões para quase 4,8 bilhões, né? Quase 5 bilhões. Lucro líquido saiu em 110 milhões para 3,4 bilhões, batendo recorde. Então não tem muito o que dizer, né? Receita batendo recorde, EBITDA batendo recorde, lucro líquido batendo recorde. Vale ressaltar que o EBITDA cresceu bastante no ano de 2022 e o lucro também, né? O lucro mais do que dobrou e o EBITDA saiu de 3 bilhões para quase 5 bilhões, né? Um crescimento muito forte no EBITDA e no lucro líquido também. A empresa opera com ótimas margens, né? Varia muito, eu não gosto de ver tanta variação na margem, mas ainda assim tem uma margem bem elevada, a gente consegue ver, trabalhando com mais dinheiro no caixa do que dívida, a gente consegue ver isso aqui também, olha só, 9,6 bilhões no caixa, 9,2 em dívida, então praticamente não tem dívida no momento. Fluxo de caixa operacional em 2022 também foi o melhor fluxo de caixa operacional da empresa. É importante você analisar fluxo de caixa operacional nesse tipo de empresa, eu gosto de analisar anualmente, mas é bom ficar de olho para você ver se realmente a empresa está gerando caixa, porque às vezes o lucro pode ter distorções, a gente sabe ali da questão de depreciação, amortização, às vezes o resultado financeiro também pode ter algum tipo de distorção, então é importante nesse tipo de empresa, né, principalmente empresas que negociam commodities, empresas que fazem muitos investimentos, eu gosto de olhar o fluxo de caixa operacional. E quando a gente olha aqui, né, a gente está vendo que o FCO batendo recorde, a gente consegue ver que ela está fazendo muitos investimentos em CAPEX, principalmente ano passado fez muito investimento, mas ainda assim, se a gente tirar o que foi investido em CAPEX, sobraria ali um fluxo de caixa livre de aproximadamente 1,2 bilhão. Então a empresa está batendo recorde em tudo, né? Não tem o que falar. Receita, FCO, EBITDA, lucro líquido, boas margens, trabalhando sem dívida, a empresa está voando, mas, né, tem que tomar cuidado com as questões que eu falei aqui agora. Cenário positivo para o barril de petróleo, muito bom para a empresa. Cenário negativo, ela vai sofrer mais. Então é um tipo de ativo que você tem que saber o que está fazendo, tem que ter um pouco de cautela na hora de investir, porque tende a ser mais volátil, mais cíclico, mas é uma boa empresa, não tenho o que falar, né? A empresa vem apresentando ótimos resultados, só tem que estar ciente, né, dessas questões do barril de petróleo e acompanhar os próximos resultados para ver se vai ter alguma outra
outra questão, né, que nem teve nesse último trimestre, da empresa segurar a produção. Isso aí também é algo que é bom estar sempre acompanhando, beleza? E também olhar os investimentos, vendo que ela está fazendo muito investimento em CAPEX, para ver ali se ela vai continuar conseguindo baixar esse lift cost, sendo que já está bem baixo. Se ela conseguir baixar mais ainda, melhor ainda. Então a empresa está voando, fazendo uma ótima gestão, trabalhando sem dívida, ativo que eu gosto. Eu particularmente não compraria devido à questão dos dividendos, eu gosto de empresa que paga dividendo, mas para quem está buscando ativos com potencial de crescimento, ela ainda assim, mesmo depois dessa valorização, ainda tem potencial para continuar crescendo. Então minha opinião é essa, espero que você tenha gostado dessa análise, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que tem interesse e deixa aqui para mim se tem algum outro ativo que você gostaria de ver aqui no canal do Investidor Raiz. Se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!